Glórias a Deus. Bom dia novamente a todos vocês. Motivo de alegria poder estarmos aqui nesta manhã trazendo a palavra do Senhor através de louvores e através da sua palavra também. Agora nós vamos para o momento da palavra, um momento tão esperado também, porque o Senhor Jesus diz na sua oração ao Pai, dizendo lá no capítulo 17 de João: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é através da palavra de Deus que nós somos santificados, nós somos justificados através de Jesus. E eu quero convidar vocês a estar meditando comigo, conforme nós louvamos alguns louvores e falou acerca da importância do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nos versículos iniciais e depois vamos adiantar um pouquinho para ver o que Pedro nos ensina acerca da palavra do Senhor. Atos capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos e dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 32. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse um Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, que se cumpre o dia de Pentecostes. O Senhor Jesus havia prometido e dito aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Foi o que os discípulos fizeram. E aí se cumpre o dia de Pentecostes, onde eles estavam reunidos. E naquele dia desceu o Espírito Santo sobre cada um deles.
E eles começaram a pregar sobre Jesus e falar em outras línguas. E alguns zombaram deles, dizendo: esses homens estão cheios de mostos. Porém, no versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos, pois isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. E ali Pedro faz o discurso que inicia a igreja de Cristo. Ele prega sobre o arrependimento. Ele prega sobre aquelas pessoas que aplaudiram a crucificação de Jesus, sobre aquelas pessoas que pediram Barrabás e não a Jesus Cristo. E após Pedro fazer esse discurso, diz assim as primeiras conversões no capítulo 37, no versículo 37, as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, é tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, agora nós vamos se ater a alguns versículos aqui para a meditação da igreja de Cristo. As primeiras conversões, versículo 37, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então, o primeiro ato do ser humano, o primeiro ato do homem e da mulher que quer servir a Deus, é se arrepender. A palavra diz que eles se compungiram em seu coração, ou seja, o seu coração começou a pensar que realmente fazia sentido aquilo que Pedro e os demais apóstolos estavam pregando, que eles eram responsáveis por ter crucificado a Jesus. Então o primeiro ato, a primeira decisão que você, eu e a igreja precisa tomar é se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas atitudes, se arrepender de tudo aquilo que fazemos que não é do agrado de Deus, tudo aquilo que fazemos para prejudicar o nosso próximo, tudo aquilo que fazemos que prejudica e também envergonha o nome do Senhor. E aí diz a palavra do Senhor: eles se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Agora vem a resposta de Pedro. E Pedro diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Conforme eu disse, a primeira atitude, o primeiro ato que nós devemos ter é se arrepender, é reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos faltosos, que nós falhamos diante de Deus e muitas vezes diante do nosso próximo. E a partir do momento que nós se arrependemos, o apóstolo Paulo diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quando o homem, quando a mulher se convence e se arrepende do seu pecado, ele se convence para a vida eterna, ele se convence que ele está errado. O primeiro ato é se arrepender. Então ele se arrepende e depois é necessário ser batizado. Ou seja, precisamos tomar essa atitude. E só podemos tomar essa atitude quando nós conhecemos o que é o bem e o que é o mal, quando conhecemos o que é o Evangelho de Cristo. Então quando o homem se arrepende e tem conhecimento da verdade, ele necessita ser batizado para perdão dos seus pecados. Então essa decisão tem que ser tomada com consciência, com conhecimento e com entendimento
da atitude que você está tomando. Então Pedro responde para eles: arrependei-vos. É o primeiro passo. Segundo passo: sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Aqui nós aprendemos algo importante. O perdão do pecado vem através do batismo em nome de Jesus Cristo. Não é o irmão Daniel que está dizendo, mas sim a palavra. Olha só o que diz Pedro. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é algo sucessivo. Quando nós descemos as águas, recebendo o nome do Senhor Jesus, nós temos todas as condições para receber o dom do Espírito Santo. Mas por que é importante, irmão Messias Daniel, receber o dom do Espírito Santo? Porque é o dom do Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e da vida eterna. Sozinho, diz o Senhor Jesus, nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor Jesus nos permitiu, através do teu Espírito Santo, estar aqui. Porque sozinho eu nada poderei fazer. Sozinho eu não caminho, sozinho eu não falo de Jesus. Então o segundo passo é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas alguém pode dizer: irmão Messias Daniel, essa promessa é para os irmãos que estavam lá naquela época, era somente para os apóstolos. Essa promessa é somente para os discípulos dos apóstolos daquela época. Mas o versículo 39 não nos deixa dúvida, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos apóstolos e aos que estavam lá, aos vossos filhos, os filhos deles que estavam lá, e a todos os que estão longe. A todos que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar, que somos nós no dia de hoje. Então essa promessa do arrependimento, do perdão dos pecados pelo batismo em nome do Senhor Jesus e do dom do Espírito Santo, não fica só para os apóstolos e para os discípulos dos apóstolos, ela vem para nós também nos dias de hoje. Porque a promessa, assim eu disse, a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, ou seja, os filhos dos apóstolos e discípulos, e a todos. Ele não faz exceção a todos que estão longe, a tanto quando Deus nosso Senhor chamar, que somos nós nos dias de hoje. Ou seja, essa promessa do batismo em nome do Senhor Jesus, do dom do Espírito Santo, também é para você e para mim nos dias de hoje. Se nós se arrependermos, se nós buscarmos a Deus, entregar o nosso coração ao Senhor Jesus, essa promessa é para nós nos dias de hoje. E aí o Senhor nos exorta, nos orientando através dos apóstolos, e com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para o nome de Jesus. Ou seja, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, não serão todos que vão crer e aceitar essa palavra, porque na época dos apóstolos, diz a palavra do Senhor, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E o que eles faziam, meus irmãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, você se arrepende, desce as águas invocando o nome do Senhor Jesus, recebe o perdão dos pecados, recebe o dom do Espírito Santo. Você agora precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esta comunhão, meus irmãos, é algo que eu quero destacar aqui, algo importante para os nossos dias atuais. Não podemos deixar de participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a comunhão que precisamos ter, além da comunhão de irmãos e irmãs, mas a comunhão de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não permita que ninguém diga para você que não há importância em participar da Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia é nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E quando assim fazemos, diz o Senhor Jesus: se aquele que não comer do pão
e no beber do sangue, não tenhais vidas em vós mesmos. Então todas as vezes que participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, nós temos vida através desta comunhão. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Se essa palavra falou ao seu coração, não endureça. Permita que o Espírito Santo continue falando, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são de Deus escutam as palavras de Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.